Fala, empreendedor, seja bem-vindo a mais um episódio do Os Donos das Vendas. Eu tô aqui com Léo Castelo. Boa, Motinha, tamo junto mais uma vez, né? Mais um episódio aqui, hoje com um convidado super especial que fornece serviço pra gente, né? E olha só, interessante, eu ouvi a palavra contador diferenciado. Eita. Estamos aqui com o Márcio Oliveira, da MJP Controller, que de fato faz uma contabilidade com tecnologia. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Marcião. Obrigado, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Legal. Legal. E aí, Motinha? Olha só, o que eu gosto é o seguinte, a contabilidade, ela tem várias... A gente olha o contador, né, com um certo preconceito, porque, né, uma parte ali, não vou dizer a maioria, mas uma parte ali está meio antiquada, meio antigo, e o Márcio, ele revoluciona um pouco esse mercado, montando startup, fazendo outras coisas, né, Léo? E o assunto é meio complexo, né, Mota? Um tema que eu queria até trazer um pouquinho à tona, eu acho que nem está no script aqui, mas... Cara, eu lembro quando eu comecei, Márcio, e o empresário, quando começa, ele não dá importância para a contabilidade, né? Importância zero. Eu acho que você cai a ficha, né, Mota, que a contabilidade é importante quando você começa a ter os primeiros problemas e crescer, né? Verdade. E aí, Marcião, esse tema aí nem tá no script, mas eu queria entender para a gente começar. Não, é ótimo mesmo falar sobre isso, porque isso é comum. A pessoa tem um insight, pensa num negócio... Ela experimenta e a última coisa que ela vai pensar é contador. Às vezes ela vai atrás do contador porque falaram para ela que ela é obrigada a emitir nota, ela precisa ter algum tipo de regulamentação. E aí eu brinco até, né? Quando ele procura o contador e o contador vai falar o quanto de imposto ele tem para pagar, ele toma um susto que ele viu que não vai ter lucro. Fica com raiva do contador. Fica com raiva do contador, exatamente. Por isso que esse é um contador diferenciado, porque ele vai contar tudo aqui, né, Matinha? Como é que inova em um mercado altamente burocrata? Talvez isso até facilite, né? O mercado regulamentado, burocrata, leis... Conservador, né? Conservador, e leis atrás de leis que nem todo mundo acompanha. Como é que se inova num mercado desse? Sim, então, é um aspecto que eu venho comentando muito, né? Desde a nossa Constituição brasileira, em 1988... De lá para cá já foi publicado mais de 1 milhão de normas. Nossa! Então, assim, o Brasil ele é reconhecido por essa burocracia e essa dificuldade que ele gera para os empreendedores. É uma mentalidade brasileira, né? Que eu falo muito assim, eu gosto de comparar com os Estados Unidos. Eu tenho clientes nos Estados Unidos. Lá, quando você vai abrir um negócio, ou você vai no condado, tal, vai entender para obter a licença, o atendimento já é diferente. O pessoal estende o tapete, fala, não, você vai gerar emprego, você vai gerar renda. Aqui no Brasil, infelizmente, ainda existe muito essa mentalidade de, não, o empresário, ele já é errado, né? Ele é culpado. E eu até brinco que o valor, né? O empresário, ele a todo momento ele é culpado, tem que se provar inocente. Você viu a inversão? Eu gosto de fazer esse trocadilho. Boa. Então, a tecnologia, o escritório de contabilidade, eu já tinha percebido isso lá em 1997, quando foi criado o Sistema Público de Escrituração Digital, né, que é o SPED. Lá atrás eu já tive essa visão, eu falei, o escritório de contabilidade tem que ser tecnologia, para ele conseguir gerar produtividade e entregar essa parafernália de obrigações acessórias, que muitas vezes o empresário desconhece, ele não tem entendimento da dimensão que é ter um CNPJ e a quantidade de informação que a gente tem que prestar para o fisco. Boa. Boa, Márcio. E acredito, Motinha, que uma pergunta interessante que me veio aqui agora, né? Porque, como eu sou do mercado de franquia, sempre tem aquela questão, franqueado está em uma determinada região, em uma cidade, Araraquara, Itu, e ele sempre pega um contador que é indicação de alguém da família dele, um amigo, um empresário. E como que funciona essa questão quando você traz essa disrupção de falar, olha, eu estou trazendo tecnologia, mas como consequência você acaba perdendo um pouquinho daquele relacionamento com o cliente. Como que funciona? Sim, então, eu passei por esse processo, né? Quando eu montei a minha empresa, eu estou, né, há 30 anos no mercado e sempre brinco que eu sempre enfiado em escritório de contabilidade, porque escritório de contabilidade permite isso, é uma grande universidade, porque você está lidando com vários tipos de negócios que exigem soluções diferenciadas, problemas diferentes. Então eu passei por esse processo eu adquiro confiança do cliente por um relacionamento, né, que ele confia no Márcio, contador, e na família indica, né? Então assim, o meu crescimento foi muito na indicação.
pela qualidade, né, a confiança que eu gerava. E aí você vê, hoje, a tecnologia, a gente vai falar aqui, talvez, em algum momento, eu criei a máquina de vendas, né, que foi oferecida pelo Sales Club dentro do meu escritório. Então, hoje eu capturo o cliente sem essa necessidade de a confiança no Márcio. É o meu business que está sendo apresentado. E eu ganho mais, pulverizo mais minha carteira e consigo apresentar a minha empresa e não mais a figura do Márcio contador. Sim. Então, a tecnologia permitiu isso também. A gente costuma dizer que qualquer empreendedor, né, qualquer empresa que tem mais de 80% da sua carteira de cliente vindo de indicação orgânica, né, que é essa de amigo, familiar, ele está deixando muito dinheiro na mesa. Exato. A indicação é maravilhosa, orgânica, mas você pode fazer uma indicação incentivada, com as políticas de incentivo, né? Member get member, mas você também tem que fazer por canal de outbound, né? De esforço de vendas e tudo mais, né, Léo? Não, com certeza, né? E sempre lembrando, né, Motinha, todo segmento que a pessoa, o empreendedor que está de linha de frente, ele é muito técnico, ele costuma não acreditar muito em venda, né? Verdade. É o exemplo do médico, do dentista, muitas vezes do escritório de contabilidade, e sempre nós temos a percepção que essas áreas que são muito técnicas, que mais crescem, são as que constroem a danada da máquina de vendas, né? Exatamente. E eu passei por esse processo. Eu fui para o Sales Club e eu tinha a mania, o hábito de dizer, não, eu não sou vendedor. O Concer, né? Eu já segui o Concer. Aí aquela fala do Concer, né? Todo mundo é vendedor, né? Quando o cara vai procurar um trabalho, um emprego, ele mostra o currículo, ele está se vendendo. Exatamente. Poxa, e a todo momento eu estava me vendendo. É um Márcio contador, mas eu não sentava na cadeira do Márcio empresário que tem que vender. É muito louco isso. E quando eu fui para o Sales Club, que minha cabeça fez assim, explodiu, que eu falei, cara, eu sou um vendedor, fiquei feliz, eu sou vendedor. Então, a todo momento eu estou vendendo uma esteira de produtos da contabilidade, que é finanças, é estratégia tributária, é reorganização societária. Eu tenho muito conteúdo para compartilhar e entregar para o meu cliente. É uma expertise, né, acumulada em anos de experiência. E o teu posicionamento nem é como contador, né? Eu acho que você até se posiciona diferenciado, né, Márcio? Exato. Eu falo que chamar a minha empresa de um escritório de contabilidade já ficou pouco, é pouca coisa. A gente é um ecossistema. A gente entrega o software de gestão financeira gratuito. Então, cada CNPJ que tem contrato com a minha empresa, eu entrego gratuito um software de gestão financeira. Eu quero ser parceiro dele, eu quero ajudar ele a organizar as finanças dele. Porque muito empreendedor é assim, ele mistura coisas da física com a PJ, fica aquela salada, né? E aí o contador fica lá sofrendo. Então, se eu tive essa visão já lá atrás, eu falei, se eu coloco um software que controla contas a pagar, contas a receber, estoque, emito nota, eu já estou com uma boa parte da contabilidade desse cliente construída. Aí eu vou entrar com o resto, depreciação, folha de pagamento, e vou ter velocidade de entregar o balancete correto. Porque muitas vezes o contador entrega um balancete que é uma obra de ficção científica, né? Fala, você não me deu as informações que eu precisava, tá aí, ó, eu consegui fazer isso. Pô, não vai servir para nada. Quanto esforço, energia, que não vai dar resultado, mostrar resultado nenhum para o dono da empresa. Boa. Sabe o que eu gosto, Léo, do Márcio? É que ele identifica oportunidades também no mercado e monta spin-off. Então teve uma spin-off que eu queria que ele contasse aqui, que ele vendeu para a Iduz, que já passou aqui no nosso episódio. Então conta um pouquinho como foi essa experiência, né? Você continua sócio, né? Mas a Iduz também tem a participação. Vendeu conta um pouquinho. Gigante, né? Gigante. Exato. Foi um case aí que eu tenho muita gratidão de ter participado, porque eu fui lá para a Iduz, como ela já era cliente, né? Conheço o Eugênio, e eu, entendendo a mentalidade do Eugênio, ele quer, né, a cultura da Iduz vem crescer com a gente. E o Eugênio, ele fala muito pro infoprodutor não viver só de lançamento, que o cara se torne efetivamente um empresário, um empreendedor, né? Ou então o perfeito, que o Dema falou lá, né? Não foi o Dema, foi outra pessoa. O empresário empreendedor, você nunca para de empreender. E eu me enxergo muito dessa forma. E aí nasceu, eu fui lá conversar com o Eugênio e falei, pô, Eugênio, vamos colocar o software de gestão financeira para a base de produtores, porque o cara se organizar financeiramente. O Eugênio adorou a ideia. Mas veio uma outra pessoa assim, falou, Márcio, não sei ainda se é o momento, porque essa galera que está na base, male, eles
eles emitem nota porque falaram para ele que ele é obrigado a emitir nota. Você vai querer colocar fluxo de caixa, controlar quantos apagaram. Ele não está com esse nível de mentalidade ainda. O nível de consciência dele é baixo. Exato. Então, foi onde eu aprendi muito no ecossistema da Eduz a enxergar e identificar essa questão de nível de consciência. Legal. Porque às vezes a minha conversa com o empreendedor, eu tô com um nível de consciência que ele ainda não tá. Então, eu tenho que identificar isso para ir colocando ele nessa jornada e ajudando ele. E aí o Eugênio falou, você tem emissor de notas? Eu, tenho. Não tinha. Aí eu fui para São Paulo. Falei pro meu time de TI lá, falei, você vê, um escritório de contabilidade que tem time de TI, falei, monta uma página aí, emissor de notas. O emissor sou Joe. Se vir pedido lá, eu vou entrar no site e vou emitir a nota manual até que a gente consiga ter um produto. Desenvolver. E assim foi, nasceu o Smart Notas, e aí a Eduz, na época, criou uma aceleradora, que chama Yellow, e começou a colocar essa turma lá dentro e dar ajuda. Né, a Eduz teve essa brilhante ideia e aí a gente foi um dos que recebeu essa aceleração. Poxa, e hoje a gente tem um produto, tá plugado com todas as plataformas, Pagar.me, fazendo split, e fazendo o que eu falo que é a inteligência tributária. Então lá eu identifico se o cara que é cliente da plataforma Smart Notas, a gente identifica se ele está no regime tributário ideal, para depois propor, falar, cara, sabia que o regime que você está pagando mais imposto do que você precisaria, porque existe outras opções, por isso que chamam Smart Notas, o emissor inteligente de notas fiscais. E aí virou um produto que a gente conseguiu entregar, um software, com essa ajuda da Eduz, e a Eduz hoje é dona de metade. E eu sou dono da outra metade. Então, assim, legal. A minha mentalidade também, como empreendedor, é melhor eu ser dono de metade de algo que eu sei que vai escalar rápido, do que eu ficar ali batendo cabeça. E vou conseguir uma escala, mas na linha do tempo muito mais demorado, né? Então, é um spin-off. Hoje tem um CEO, aprendi também, falei, pô, não vai ser o Márcio, contratei um CEO, cara, você que é esse cara que vai tocar esse produto, CNPJ próprio, sabe? É outra empresa. E aí tá indo muito bem. Então, assim, mais uma história aí de sucesso para poder compartilhar. Muito legal, né, Mota? Muito legal bom. Ver um contador com essa visão. Montando MVP, validando, testando. Exato. Na maioria das vezes os contadores são muito conservadores, né? E é justamente uma pergunta que eu queria trazer para a mesa aqui, porque na grande maioria das vezes nós trazemos aqui empresários da área de vendas, na maioria das vezes, e hoje trazer um contador para a gente está sendo muito diferente e legal. Imagine o seguinte, Márcio. Tem um empresário, eu acredito que você já tenha passado por isso muitas vezes, que hoje fatura aproximadamente 10 milhões. E ele quer montar um plano para ele dobrar esse faturamento. Quando nós temos pessoas de vendas na mesa, o cara fala, vou montar time comercial. Como é isso na visão da contabilidade, quando você tem uma empresa que dobra o faturamento de um ano para o outro? Então... Quais as dicas também que você pode dar para esse empresário? Sim. Eu sou muito consultado como contador justamente para preparar a estratégia tributária, né? O que a lei nos oferece. Então eu falo assim, fazer todo o possível dentro da lei para pagar menos imposto possível. Ou seja, tudo sempre dentro da legalidade. Isso está na lei, né? Inclusive, exatamente. É para você buscar, né? Exato. Então, até pegando um exemplo como a Eduz está aqui, a gente já falou da Eduz e tal, a gente ficou muito forte o que a gente chama no mundo digital os infoprodutores. E uma coisa que eu falo, eu brinco com essa galera o que é melhor? Às vezes eu faturar 10 milhões e ter um lucro de 1 milhão, ou às vezes faturar 5 milhões e ter um lucro de 2 milhões. Eu prefiro a segunda opção, no primeiro momento, porque eu vou botar menos energia, menos esforço e vou ter mais lucro. Mas com essa inteligência, depois aí sim vem a pergunta, eu vou dobrar o faturamento, vou lucrar 4 milhões se eu dobrar os 5 milhões para 10. Então, tem estratégia tributária para isso e tem muito contador que eu puxo a orelha mesmo, contador que vai ouvir esse podcast, tem que acordar porque ele fica muito ali fechado no regime tributário que é melhor para ele, que é o Simples Nacional. E eu vejo um balaio de gato. O cara fala, não, 10 milhões, você vai ter que abrir 3 CNPJs diferentes na sua família para poder ficar dentro do limite Simples Nacional. Um baita erro, além de ele pagar mais imposto no Simples Nacional, e aí existe o regime tributário, lucro presumido, lucro real, tem que fazer conta, o contador tem que ser esse parceiro, é entender a margem de lucro, é entender o regime tributário mais adequado, que aí o contador vai mostrar para ele, cara, para que eu vou ter 2, 3 CNPJ, vou
adquirir um risco de envolver parente, é o pior cenário. São as pessoas cítricas. Exato, a pessoa cítrica. Conhece esse termo, Motinha? É porque quando você tem que abrir CNPJs com muitas pessoas diferentes da família para ter uma estratégia, eles falam que são os laranjas. Né? Exato. São as pessoas cítricas. Para não falar laranja, a acerola, né? A gente fala. Acerola. Aí envolve a família inteira, bota o risco na conta da família inteira. Exato, aí o cara acha que está resolvendo um problema, está ganhando milhares de outros problemas. Problema futuro, né, Exato. Nossa, então, assim, a dica que eu dou é essa. Chama o contador para fazer conta, entender o business, entender a operação, e aí não posso deixar de fazer parte do Sales Club, né? Para dobrar essa venda aí, porque a mente abre. Gostei, hein? Não, mas sabe o que eu acho também, Márcio? Nesse mercado, a gente também bota muita culpa no contador, que eu acho que é válido, tem que botar mesmo. Mas também o empresário subutiliza o contador, até mesmo por falta de informação. O que eu posso pedir do meu contador? Até onde ele vai, até onde não vai? No final do dia, o brasileiro é obrigado a ter contador, então a gente paga porque tem que pagar. Exato, né? exato. Como é que a gente consegue diminuir esse leque do que eu posso usar um contador? Nem sei. Que baita pergunta, Motinha, que baita pergunta. Exato, então eu brinco muito com isso, que nem, de novo falando do mundo dos infoprodutores, tem o famoso 6 em 7, né? Que o Érico Rocha ensina lá, a fórmula do lançamento, 6 em 7, e aí eu brinco, cuidado pro seu 6 em 7 não virar 4 e 8. Porque ele acha que faturou, ele não procurou o contador antes, na hora que ele vai atrás do contador, porque ele fez o seu 6 em 7, o contador falou, você vai pagar tanto de imposto que virou 4 dígitos, não é mais 6 dígitos. Uhum. E ele talvez nem tenha lucro. Então, essa mentalidade que o empreendedor, o empresário precisa mudar. Realmente, acho que isso que a gente está fazendo aqui é uma forma da gente fomentar isso. Dele entender que vale a pena ele compartilhar a ideia de negócio dele com um contador, e aí sim ele decidir, vou lançar esse negócio. Porque é isso que... O brasileiro ele é muito empreendedor, então assim, ele monta o negócio, depois ele vai pensar. E aí eu acho que é aí que é o erro, por causa dessa cultura, né, de falar, não, pô, não quero gastar com o contador agora. Então ele olha como um mal. Se ele olhar como um bem e falar, obrigado, né? Aí a pessoa já... Exato, ele vai ter que cair na mão do contador. Então, assim, procurar um contador, fazer bastante pesquisa. Hoje o Google tá aí, a internet ajuda. Acha um contador, expõe, às vezes faz 3 cotações, fala com 3 contadores diferentes, e aí ele tá abrindo a mente dele para escolher o melhor caminho. Márcio, eu tenho uma pergunta aqui que me surgiu, porque no meio do caminho nós acabamos mentorando muitos empresários. E a grande realidade aqui na prática, o primeiro entendimento que nós temos, né, Mota? Eu acho que você vai concordar comigo. O primeiro ponto é que o empresário nem entende o número dele, o próprio número. Muitas vezes ele não tem nem um DRE, Exato. Muito menos o entendimento de um balanço, de um balancete. Então, eu quero entender um pouquinho de você o seguinte. Primeiro, a importância que as informações da empresa batam com as informações contábeis. E o que isso pode trazer de problema futuro caso ele não tenha. Tem muito empresário que reflete o seu dia a dia 100% em caixa, e é importante você entender o caixa, mas a grande realidade é que talvez essa realidade não bata com o balanço da contabilidade, né? Exato. É isso mesmo. Isso é latente em várias empresas, principalmente empresas que vendem, faz uma venda para receber em 12 vezes, em 10 vezes, que é muito comum. Estávamos comentando sobre isso antes, né? Exatamente. Aqui, né? Uma coisa é o regime de caixa, e quando eu olho do ponto de vista fiscal, eu tenho que ter essa informação do todo, porque eu tenho no balanço, no DRE, como dar essa informação para o empresário. Fala, você tem receitas futuras e despesas futuras. O contador tem que fazer esse casamento para dar um DRE, um balanço perfeito, para que dê a visão de futuro. Quando a gente fala de EBITDA, eu não posso ficar só no caixa de hoje. Eu tenho que ver qual o caixa em 12 meses, qual o caixa em 6 meses, que aí eu estou mostrando o valor efetivo da minha empresa para mostrar para o mercado, para mostrar para um possível investidor. Então a contabilidade tem obrigação, ou seja, por isso que eu puxo a orelha de contador, ele se forma bacharel em ciências contábeis, bate no peito e fala que é especialista em Simples Nacional. É muito pouco. Ele tem que entender todos os regimes tributários e cumprir o que a lei determina em termos de geração de balanço DRE. Tem contador que nem contabilidade faz um livrinho caixa, porque a legislação fiscal permite e a legislação comercial obriga. O Conselho Regional de Contabilidade obriga. Um microempreendedor individual, um CNPJ, por exemplo, lá na nossa empresa a gente faz balanço.
porque eu quero dar essa visão pro empreendedor. E às vezes ele vende e não emite nota, porque o regime dele permite. Ou seja, ele não está fazendo nada de errado. Mas a contabilidade tem que reconhecer para dar a informação do todo. Márcio, e para encerrar a minha pergunta aqui, para não passar para o Mota, é impossível vender uma empresa sem estar 100% em dia contabilmente, né? Exato, então isso é um erro também, porque se ele não se preocupa com a parte contábil, quando chega alguém querendo comprar a empresa, vai contratar uma due diligence, vai sair super caro e de repente você passa vergonha. Por que passa vergonha? Porque na hora que o balanço que o contador apresentava, a due diligence vai levantar o que a gente chama de balanço estruturado, ou seja, ele praticamente refaz a escrituração contábil para mostrar a realidade. Aí você chama o seu contador, pô, por que agora veio outros números? Então, até a questão de valor que você tinha como empresa, a minha empresa vale 1 milhão. Veio uma due diligence e fala, não, vale 500. Então, você vê, se você faz como tem que ser feito, você já tem uma noção de valor, de valuation, correto para você poder negociar. Sim. E não tomar esse susto. E às vezes a conta de contingência, né? Você acha que vai vender por 1 milhão, a due diligence vem, vai contingenciar 800 mil, porque você fez tudo errado. O cara falou, só vou te dar 200, aí em um período de 5 anos eu vou começar a te pagar o resto. A contingência é maior que o valor da empresa. Exato. Né? Motinha, é um tema importante falar de forma simples, né? Total, até porque você vai fazer lá a auditoria, vai vir cheio de anotação no final, naturalmente o comprador vai falar, por que tá cheio de anotação? Exato. Não estava tudo certinho? Então eu sou o contador que eu brinco muito assim, eu falo, eu defendo o meu cliente. Então assim, eu tive já vários casos de clientes que foram comprados. Eu gosto de ser auditado, porque eu não gosto de ser o dono da verdade. Ser auditado é uma forma, às vezes, de eu corrigir algum critério, algum procedimento. Concordo. Porque a legislação abre muito margem, né, para entendimento. Então, a auditoria vem e aí você põe na mesa uma discussão para tomar uma decisão de qual caminho seguir, que a auditoria vai ficar ali, né, fomentando, cutucando, esmiuçando. Então, é bom você ser auditado. O contador que tem medo de ser auditado também ele tem que rever esse conceito. E ser auditado e fiscalizado. A gente não pode ter medo de ser fiscalizado. É isso que eu vejo no mercado muito. Às vezes até o empreendedor, ele recebe lá uma notificação do fisco, porque o papel do fisco é fiscalizar. Sim. E aí ele fica apavorado. Eu fui o fiscal aqui. Não, calma. A gente não acordou de manhã e falou, vamos fazer maldade, vamos sonegar, vamos esconder. Não, a gente tá ali trabalhando com honestidade. Veio fiscalizar, tá aqui as informações e não temos que ter medo. Podemos errar? Porque a legislação é complexa? Sim, mas tem solução para isso também. Tem seguro empresarial, tem conta de contingência para você fazer uma poupança, tem solução para tudo. Boa. Márcio, já vimos aqui, hein, Léo, que o Márcio montou máquina de vendas, já criou startup. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica aqui para você. Tu foi para o Sales Club, na imersão lá, né, uma imersão de high ticket com vários empresários. Tu foi para aprender ou para arrumar cliente? As duas coisas. Então, assim, eu já, na verdade, até contando a minha história pessoal, eu já seguia o Thiago Concer. Foi engraçado que o Concer, ele entrou em contato com a MJP Controller via Instagram. Meu time comercial recepcionou ali, e aí me mandaram no WhatsApp, Márcio, sabe quem nos procurou? O Thiago Concer. Nossa, que top, eu quero participar também da reunião. Aí o Thiago não participou, mas foi o time, né, de administrativo ali que participou, a gente falou das nossas entregas e tal, e aí fechou com a gente. Mas eu já estava me programando para participar do Sales Club, que eu já via, né, as entregas que aconteciam. E aí eu nem comentei nada com o Thiago, eu comprei. E, sabe, eu não falei, comprei e vou participar. Eu fui, porque eu queria entender também, né, como que era. Pô, e foi fantástico. Eu saí de lá, 3 dias de imersão, minha cabeça explodiu. Eu falei, foi onde eu vi que eu era vendedor. Você vê, eu me posicionava como contador, faço network, obviamente, mas eu não era eu não me colocava como vendedor. E o Sales Club me deu essa visão. E aí eu saí tão empolgado que aí no mês seguinte eu mandei 2 caras importantes da minha empresa. Falei, caras, não adianta, eu não vou conseguir verbalizar tudo que eu vivi lá. Vocês têm que ir. Tem que vivenciar, né? Vocês têm que ir, vivenciar, depois a gente conversa. Eles foram assim e tal. E foi fantástico. Quando eles terminou a imersão deles, a gente começou já, um ligar pro outro, criamos um grupo no WhatsApp. Cara, minha cabeça é isso, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eles eram de que área, Márcio? Então,
eu estruturei uma área comercial, mas a gente estava muito cru. Peguei o Diego, que é um cara que já teve vivência na área societária, então, assim, tecnicamente ele tem conhecimento para poder falar de toda o que um escritório de contabilidade entrega, e peguei o Gustavo também, que era um cara que estava formado em ciências contábeis, e peguei esses 2 caras para serem comercial. E, pô, e tá dando super certo. Aí foi aonde, quando eles finalizaram, me foi proposto, né, como entrega, quando a gente resolveu entrar no Grupo Elite, né, que é esse outro capítulo super importante. Falou, Márcio, as entregas são essas, vocês têm direito a criar a máquina de vendas e também ter assessoria de gestão empresarial efetiva. Por onde você quer começar? Eu falei, máquina de vendas. Então você vê, um escritório de contabilidade hoje que a gente tem SDR, ligação fria, ou seja, não é mais indicação, eu não posso ficar lá sentado na minha cadeira de contador esperando aquele cliente que gosta de mim me indicar cliente, eu tenho que ir para o mercado. E assim tem sido feito, poxa, está sendo fantástico. A gente aí criamos um time, aí o pessoal está ajudando a gente a contratar mão de obra, então assim, está sendo fantástico a vivência. Agora eu vou começar o processo em janeiro, inclusive, hoje vou ter reunião de quick-off para a gente falar de gestão. Então você vê, a máquina de vendas está lá, já funcionando, agora eu não posso ser o arrogante de falar que eu tenho 30 anos de experiência, que eu ajudo muitos empresários e empreendedores até se organizar em termos de processo de gestão, e eu vou entrar no treinamento. Sim. Eu tenho que ter essa humildade, porque vem muita coisa nova. Às vezes você está achando que você sabe e tem outro jeito de fazer, um jeito melhor, um jeito mais simples, e pegar essa bagagem, né, de vocês. Não, ninguém tá... Depois que eu vi uma foto que viralizou, que tava Jorge Paulo Lemann, Warren Buffett, mais um cara assim, na aula, aprendendo, eu falei, cara, ninguém tá pronto. Ninguém tá pronto. Exato, essa é a ideia. A todo momento estamos aprendendo. E, Mota, eu queria ressaltar um ponto que você já colocou no início do podcast, que tem muitos empreendedores, muitos empresários que têm muito relacionamento, que têm negócios consolidados há muitos anos, assim como o Márcio, que utiliza o canal como de indicação, que ele é um canal forte, mas você precisa trazer para este canal metodologia para que ele escale, mas acima de tudo, ele não pode ser o seu único canal. Exato. Ele não é constituído para ser uma máquina de vendas. Você não vai conseguir crescer de forma exponencial tendo um canal de indicação. Porque a indicação orgânica não depende de você, depende das pessoas fazerem, né? O que é uma máquina de vendas? Você tomar para você o controle do processo comercial. Isso. Exato. Então, se você monta uma indicação ativa, um programa de indicação, você começa a ter o controle da operação. Aí tu monta um processo de inside sales, ou venda de rua, porta a porta, não importa, né, Léo? Qual é o modelo comercial? O importante é você construir essas avenidas de crescimento que você não tinha. Exato. Então, assim, hoje, até ainda em relação a esse assunto, eu vejo assim, eu tenho uma carteira de clientes muito mais pulverizada, que me gera uma tranquilidade, né, porque... a dependência do Márcio contador ficou menor, porque é uma empresa efetivamente fazendo as entregas. Então eu tenho cliente hoje que eu nem conheci. Ele veio por algum canal, fechou o contrato com o meu escritório e eu ainda não tive a oportunidade de bater um papo. Obviamente que eu tenho aqueles clientes que a gente cria um relacionamento, estreita mais, mas tem centenas de clientes que ele nem conhece o Márcio. Porque ele comprou a empresa. E que bom, né, na verdade, porque te dá escala, né? Não fica dependente do empreendedor, que não, né, contabilidade, advocacia normalmente fica preso na figura. E isso dificulta, limita a exponencialidade, né, Léo? É isso. Total. Márcio, e fala uma coisa, né? Um dos pontos que nós acreditamos muito do Elite é a questão das conexões. Acho que é importante a gente entender se você conseguiu construir dentro deste grupo empresarial de grandes empresários, conexões, acima de tudo, que te geraram outros negócios, mas também que te gerou conhecimento, te gerou aquela pulga atrás da orelha, né, de falar, poxa, o cara tá fazendo isso, eu não tô. Como que foi essa experiência? Antes do Márcio responder, explicar pra galera o que é o Elite, né? Opa, boa, Motinha. O Elite é o nosso programa de acompanhamento anual, onde a gente pega o empreendedor, fica com 12 meses com ele, tratando da máquina de venda, gestão, acompanha todos os processos de cultura, mentoria mensal, muito conteúdo gravado, universidade de vendas, tem muita coisa. Treinamento do time, né, de vendas. Treinamento da equipe, então tem muita coisa para levar o empreendedor do ponto A ao ponto B. Qual é esse ponto B? Cada um tem o seu, né, Márcio? Alguns querem mais estruturar a operação comercial, outros estruturar a gestão, outros crescer, triplicar de tamanho, outros crescer 20%, isso é pessoal e individualizado, né? Boa. Exato. Então, quando me foi colocado, né, me proposto entrar no Grupo Elite,
foi explicado isso e me brilhou os olhos. Então, lógico que eu vi as duas coisas. Eu vou absorver um conteúdo gigantesco, né? As mentorias do Léo, que a gente consegue fazer reuniões online, ao vivo, bater um papo muito descontraído, né? Falar de problemas, falar, eu resolvi assim. Então, nossa, essa troca é gigantesca. E aí eu vou citar um exemplo recente, ou seja, participei lá do encontro do Elite, em Campinas, num resort muito top, conhecendo, fazendo novas amizades. E aí, dali, eu, o Diego e o Gustavo, quando a gente fechou, a gente fez o nosso balanço, a gente fechou ali provavelmente uns 40 mil reais de novos clientes. Aí você coloca que é mensalidade, é recorrência, 40 vezes 12. Quanto que isso já vai proporcionar de receita? Já vai renovar 3 anos, né, Léo? Só nessa mesa aqui já vai renovar 3 anos. E ele nem leu a linha pequena lá, tem uma linha bem pequenininha, que tudo que vocês fecham de negócio, vocês sabem que 10% é nosso, né? Isso aí eu não li lá. Brincadeira. Cara, mas é sensacional, né? Você participar de um grupo que você está desenvolvendo sua empresa e você ainda se conectar e fazer negócio. Sim, né? então porque é isso, você está se vendendo, né? Ou seja, o mercado tá aí, eu fui lá, tô apresentando a minha empresa, ó, minhas entregas são essas, eu resolvo desse jeito, eu gero esse tipo de solução, e aí cabe, né, esse network entender o meu valor e querer fechar comigo ou não, né? Então, o grupo proporciona isso. Então, assim, o empresário que tá achando... Então, vou falar agora pro empresário contador, né? Porque se ele é contador, ele tem um escritório, ele é empresário, ele não pode esquecer disso. E o empresário contador, ele tem que entrar nesses grupos, sim, porque além de abrir a mente, faz as conexões de grande valor, ou seja, eu pretendo fechar esses clientes e ter uma parceria de anos. Então, qual que é o LTV, né, que a gente aprendeu tão bem lá, o CAC? Sim. Então, sim, se torna, o nosso CAC, nosso LTV, ele é infinito. Porque eu quero manter esse cliente fazendo as melhores entregas, criando essa confiança para que ele fique comigo como anos, que é o caso da Eduz. É um cliente que está com a gente desde o começo e a gente está ali sempre procurando entregar novas soluções, nunca para. Sempre são novos problemas. A gente está disposto a resolver os novos problemas. Essa que é a mentalidade. Boa. Eu acho que a experiência, eu estava falando com o Luiz, que foi para o Catar, né, na Copa do Mundo, e falou, cara, quando a gente está num ambiente de experiência em outro local, todo mundo abaixa a guarda, né? Tira os escudos e aí abre mais, cria mais relacionamento, cria mais vínculo, e isso gera mais negócios. Exato. E é isso que os momentos do Elite, né, que foi esse que você comentou do ano passado, criam esses momentos fundamentais para a gente conseguir gerar negócio, né? Que é o objetivo, é aprender, é se conectar, mas é também gerar negócio. Exato, e a gente mostrar nossas vulnerabilidades, não ter medo, né? Porque a gente está num ambiente seguro ali, ninguém está querendo ser mais estrelinha que outro, então isso é gostoso de vivenciar. Deixa as estrelas só para os mentores aqui, né? Cara, sabe que assim, Mota, uma coisa que esse final de semana eu tive refletindo bastante, né? Porque no palco lá tiveram vários elites e quando a gente ouve a história de cada um, a gente começa a perceber o seguinte: o mais gostoso de tudo isso é você entender que você vai entregando protagonismo para a mão de outras pessoas. Sim, né? Verdade. A gente acaba sendo mentor que, na hora que você está ali, você se coloca também como mentorado. Por quê? Porque são grandes empresários. Exato. O Elite seleciona muito bem, né, quem são esses empreendedores que estão ali, justamente, Márcio, para que tenha uma troca muito coesa e que tenha uma troca, sem sombra de dúvida, que seja positiva e transformadora, né? Acaba sendo um filtro, né, para trazer gente boa, exato, de alta performance, que quer fazer o bem e escalar, né? Cara. A sua fala me remete a pensar o seguinte, que eu me considero uma pessoa muito espirituosa, assim que fala, que é uma frase que fala assim: quando você ilumina o caminho de uma pessoa, você está iluminando o seu próprio caminho. Sim. Então acho que remete muito a isso. E eu me sinto assim. Por isso assim, que eu quero levar o Sales Club para os meus clientes, porque eu estou iluminando o caminho deles e estou iluminando o meu. Olha que legal. Que legal. É muito isso mesmo. Mais um ponto super relevante que a gente falou sobre esse final de semana, né? Teve um dos elites que chegou em nós e pegou e falou assim: puta, cara, a transformação que vocês causaram no meu negócio foi assustadora. E agora eu quero levar para os... Não foi, Márcio? Foi. Eu conversei com o Márcio antes. Para os meus clientes lá da ponta, porque você imagina se
eu vendo o produto para ele, ele consegue levar essa máquina de vendas para a gente fazer isso com o consumidor final, levando uma boa proposta de valor, compliance, as melhores metodologias de venda e gestão. Sabe aquela visão que as pessoas tinham, que o vendedor é aquele malandrão? Não, galera, tem compliance na venda, tem boas práticas, responsabilidade, levar a melhor entrega, né, Motinha? Então, o Sales Club, ele tá aqui, além de tudo, para trazer uma visão diferenciada, que se o empreendedor não tiver realmente a visão que venda é o que faz o diferencial no seu negócio, é o pulmão, o coração. E aí me remete a mais um detalhe, né, Motinha? Uma pergunta para você, Márcio, como que a gente consegue fazer uma pessoa técnica, aquela pessoa lá da sua contabilidade que está fazendo a folha de pagamento, aquela pessoa que está fazendo ultra operacional, o negócio mega operacional, como fazer essa pessoa ajudar a contabilidade no processo de venda? Sim, eu já estou vivenciando isso dentro da minha empresa. Hoje mesmo aqui de manhã chegou aqui no WhatsApp uma funcionária que participou de um evento. A gente é certificador digital também, ou seja, a gente tem uma célula dentro da nossa empresa que emite o certificado digital, ou seja, eu sempre estou buscando solução para facilitar o dia a dia do empresário. E ela vem desse nosso movimento, que eu passei a investir muito dentro da minha empresa, a dar treinamento. Eu estou montando uma empresa que é vendedora. Então, você não pode estar limitado ao time de vendas. Ela participou do evento, ela é muito operacional, técnica, ela mandou no nosso grupo aqui. Mandou, na verdade, para o líder dela, o líder compartilhou no nosso grupo de líderes. O áudio dela, a felicidade que ela teve de participar de um evento, no finalzinho ela conseguiu falar com o palestrante e falar das entregas da MJP. O áudio que está aqui, fantástico, assim, a alegria dela de ter, provavelmente ela vai conseguir fechar uma venda. É isso. Que legal. Porque ela falou, a MJP é especialista nisso, pegar sua palestra, transformar em obra literária, né, que é a estratégia tributária que a gente vende muito, e você vai ter uma grande economia tributária. Então ela pegou o mote, né, da venda e está vendendo também. Então, na hora que eu conseguir potencializar todos os meus colaboradores, que são super técnicos ali, são muito ali, eu brinco, não olha para o lado, né? Ele fica ali, debitando, creditando, fazendo conta, conseguir colocar essa cultura dele, que ele também é um vendedor, a empresa toda vai ganhar, sempre. Não é só o Márcio, né? A empresa toda. A cultura da empresa acaba se transformando em uma empresa de vendas, né? O Léo fala muito sobre cultura na imersão e construção de cultura, e você tem que vivenciar, não é o escrito na parede, né? Quais são as ações, como é que a empresa incentiva para os seus funcionários poderem construir essa cultura vendedora? Exatamente. É isso. A pessoa não fica ali passiva, né? Ou recebe a ligação e fala, não, peraí, isso aí não é comigo. Não, ela quer entender e ela quer fazer parte. Muito bom. Márcio, vamos lá. 2023, ano diferente, novos governos estaduais, federal. E aí? Então, Foi o Mota. E aí? Segura aí, fala pra galera. A resposta agora de $1 trilhão, né? O Brasil é isso, né? A gente tá aí. Essa troca de governo vai ter influências, mudanças de normas, uma norma que estava valendo antes vai passar a não valer mais. Então, assim, isso prejudica muito o ambiente de negócios, gera insegurança, trava investimento. Então, o ideal não era que a gente tivesse essa polarização, né? Ou seja, o governo tem que ser aquele cara que vai colaborar com todo mundo, com os empresários, com o povo em geral. Mas, infelizmente, a gente não é isso que a gente encontra. Então, é mais um desafio para o empresário, para o empreendedor, e o contador tem que ser esse parceiro também ali. É um desafio para o contador também de ficar antenado nas oportunidades, né? Eu sou muito de acordar e ver oportunidade em vários aspectos, em vários momentos. Então, a gente está vivendo, talvez, uma oportunidade de ter reforma, a tal da reforma tributária, né, que a gente já há anos fica falando, que eu acho difícil de acontecer num ambiente político como a gente vive, porque esse governo mesmo, ele vai demorar aí no mínimo 1 ano para ele entender o que está acontecendo, para depois ele começar a mexer. Então, a gente vai ainda conviver com as regras que a gente tem. Uma coisa que eu vejo que precisaria mudar é a questão da legislação trabalhista, dela ser mais flexível, de não ter tantos encargos, porque muitos colaboradores das empresas já entendem isso. Hoje, essa reforma tributária que aconteceu na época do governo Temer, eu entendi que colaborou.
para a sociedade como um todo, porque flexibilizou o entendimento de não ter mais aquela coisa de não poder terceirizar atividade fim, atividade meio, né, essas questões. E você vê, a gente criou uma plataforma que chama Contás, que é muito inspirada na Eduz, Contás com 2 Es, que é justamente para entrar nesse proteger o contratante, que contrata PJ, prestador de serviço, que esses prestadores de serviço nada mais são do que colaboradores dentro do contexto. E é legal, eu vejo lá, por exemplo, na minha empresa mesmo, quando aquele colaborador começa a ganhar 4 mil, 5 mil, ele mesmo não quer mais ser CLT, porque ele já entendeu que o quanto perdendo fica de dinheiro... 27,5 ali na cabeça. Né? Imposto de renda retido na fonte, a contribuição previdenciária, que ele não sabe quando... se vai existir na época que ele for precisar. Então, o nível de consciência dessa galera está aumentando e eu vejo isso como positividade. E aí a gente criou essa plataforma que vai proteger, vai gerar compliance para quem contrata, entregando modelos de contrato, emitindo a nota fiscal, abrindo conta bancária. A gente fez parceria, posso falar aqui com o Banco Cora, o nosso parceiro. Então, você imagina hoje, você contrata um PJ... Esse PJ não pode ter subordinação e cumprimento de horário. É isso que tem que ficar claro para não correr o risco de sofrer uma ação trabalhista. Então, se isso ficou combinado, ficou entendido, você chega e fala para o cara, vai lá no Contás que ele vai cuidar de você. Boa. Porque hoje, o que acontece? O empresário fala, eu preciso de nota. Fala, tem um contador aí, você tem algum contador? Procura um contador. Então, ele procura o contador e liga para o contador e fala, eu preciso emitir nota. Uhum. Aí você vê, nem a pergunta ele sabe fazer direito. Ele tem que falar, eu preciso abrir uma empresa, preciso ter conta bancária, porque eu preciso emitir nota para receber o meu contrato que eu fiz com a empresa X. Então a gente vai proteger quem está tomando serviço e vamos criar uma jornada para esse colaborador. Porque a gente entrevista as pessoas, a pessoa esquece de pagar o imposto, esquece de emitir a nota, não tem conta bancária, mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Então a gente vai entrar nos dois lados e eu fiz bastante laboratório e eu vi que essa plataforma assim, vai fazer uma diferença grande nas empresas que contratam PJ como colaboradores, que é muito comum hoje em dia. Né? A empresa que fala, não, minha empresa é 100% CLT, normalmente o perfil da empresa é multinacional, que tem o controle acionário e decisivo do exterior, porque eles sabem dessa questão trabalhista no Brasil e eles não querem correr risco, porque gera uma contingência. Mas o empreendedor brasileiro, ele já entende que isso faz parte do risco dele como empresário. Então a gente vai entrar com mais essa solução, que é para facilitar a vida dos dois lados, e gerando proteção para os dois lados. Então a gente está muito empolgado para 2023, essa plataforma vai ajudar também os nossos clientes e novos empresários. Boa. Legal. Ele comentou sobre a Cora, né, que é do Igor Serna, ele fundador do Moip, é um também, já deixa aqui, Gi, vamos convidar para estar aqui, um super empreendedor. Já está intimado, né? Visionário também para compartilhar aqui com a gente. Legal. Motinha e Márcio, que conversa bacana, nossa, fluiu super rápido, né? E partindo para o encerramento, antes mesmo da gente encerrar e cada um falar a sua parte aqui, eu queria fazer um convite para a galera. Boa. Para você que tá com algum tipo de dor aí na sua empresa, e até quero desmistificar uma coisa, que o nome Sales Club de repente remete que o Sales Club é um evento somente focado para vendas. O Sales Club é um evento que nós falamos de formação de equipe, nós falamos de geração de demanda, se eu esquecer alguma coisa, você me fala, Motinha. De máquina de vendas, nós falamos de planejamento estratégico, de cultura organizacional. Então, são vários temas que vão levar a sua empresa para ter um crescimento em vendas. Porque vendas não é necessariamente você contratar um vendedor, colocar na sua empresa e fazer toda essa transformação. É um modelo cultural, é algo que você tem que trazer. E agora, iniciando o ano de 2023, que pode ser um ano igual o Márcio estava falando aqui, com muita transformação e acima de tudo, com muito crescimento, eu quero fazer um convite. Todos os meses nós temos o Sales Club acontecendo aqui na cidade de São Paulo e eu tenho certeza absoluta que esse evento que acontece em 3 dias é uma imersão, você vai sair dali completamente transformado e você não pode perder. Vamos iniciar o ano de 2023 com tudo. Não é isso, Motinha? Aí. Só acessar o site www.salesclub.com
com no final.com.br e receber um pouquinho dessa transformação que o Márcio aqui compartilhou com vocês, né, Márcio? É transformador, não é? Sim, total. Não tem como querer sair agora desse ecossistema que vocês criaram e que eu vejo que assim, é o futuro só proporcionando cada vez coisas melhores, mais conexão, mais network, mais negócios. Muito bom. É isso aí. Márcio, Marção, poxa, parabéns pelo negócio. dava pra ficar o dia inteiro aqui Motinha? conversando, né? boa. Márcio, como é que o povo te encontra? Então, o nosso Instagram da MJP Controller, né? MJP é melhor jornada possível, Controller com 2 L's. Nosso Instagram, lá tem também, pode mandar direct, Legal. pode falar por lá, que a gente tem todo um time preparado para recepcionar essas consultas e a gente colocar lá nossos produtos, todas as nossas entregas, e a gente quer fazer esse empresário, empreendedor aí prosperar como a gente vem prosperando. Olha como sempre dá pra aprender, né? Eu jurava que MJP era Sobrenome. o nome e sobrenome. Melhor jornada possível, galera. Sempre dá pra você trazer propósito pro seu negócio. Márcio, parabéns. Top. Obrigado, Márcio. Tamo Valeu, junto, Léo. Motinha. Prazer enorme.